Olá pessoal, vamos começar a nossa videoaula de correção dos exercícios referentes ao capítulo de preservação da biodiversidade e a sustentabilidade. O primeiro exercício que eu selecionei para que nós possamos discutir é o exercício de aprendizagem 1, na página 30. Ele diz o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Essa é uma famosa frase que circula em diversos lugares e pode ser aplicada em diferentes contextos. Essa frase pode, por exemplo, ser adequadamente aplicada no contexto da biodiversidade. Justifique essa afirmação, né? Então, as pesquisas científicas mais atuais, elas têm demonstrado que o ser humano estudou, conheceu e catalogou apenas uma pequena quantidade dos seres vivos. A maior parte das espécies ainda é desconhecida por nós. Das 8 milhões de espécies estimadas, nós conhecemos apenas 1,2 milhão delas. Então, por isso, a expressão o que conhecemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, se aplica no contexto da biodiversidade. O exercício 3, também lá na página 30, ele já fala o seguinte: você estudou que mesmo ecossistemas tão pequenos como uma bromélia podem contar com uma grande biodiversidade. Considere o ecossistema da figura a seguir, que mostra algumas mudas de alface crescendo em uma horta. Liste espécies de animais e de vegetais que podem fazer parte desse ecossistema, né? Então, podem ser citadas a própria muda de alface e outras plantas que cresçam em horta, né? Então, a gente pode citar couve, cebolinha, agrião. Nas espécies animais, podem ser citados a minhoca, o pulgão, a abelha, joaninho, o percevejo, a libélula, a borboleta e outros insetos. Identifique 2 fatores abióticos que fazem parte desse ecossistema. Em se tratando de uma horta, a gente não consegue pensar numa horta sem a presença da luz solar, sem a presença da água. O exercício de aprendizagem número 5, lá da página 41, ele fala o seguinte: justifique a importância da alta diversidade genética nos ecossistemas, né? Quando a gente fala de diversidade genética, a gente está falando de um fator importante a ser considerado no que diz respeito à conservação de espécies. Por quê? A alta diversidade genética deve ser mantida, já que ela garante a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. Sabidamente, populações que apresentam alta diversidade genética têm maior potencial adaptativo, o que significa que, caso ocorram mudanças ambientais, essas populações terão maior possibilidade de se adaptarem a essa nova condição. Além disso, a baixa diversidade genética ela pode causar o aparecimento de condições ou doenças genéticas raras na população. O exercício de aprendizagem número 6, também lá na página 31, agora ele pede para você justificar a importância da diversidade de espécies em um ecossistema, né? Quando a gente fala, então, da diversidade na quantidade de espécies, ou seja, na riqueza de espécies, a gente está falando também de biodiversidade e estamos, né, nos referindo à maior estabilidade dos ecossistemas. Ambientes com maior riqueza de espécies são considerados ambientes mais biodiversos e, de forma geral, estão menos sujeitos a pressões externas. O exercício 7, na página 34, ele propõe o seguinte: há vários motivos para cuidar da biodiversidade no nosso planeta, alguns dos quais são de cunho ético e moral, enquanto outros são antropocêntricos. Diferencie esses 2 tipos de motivo, né? Então, num primeiro momento, eu sugiro que vocês discutam o seguinte: os motivos de cunho ético e moral são aqueles que defendem a proteção da biodiversidade.
pois esse é o dever e a responsabilidade do ser humano para com todas as espécies do planeta e com as gerações futuras. Dessa forma, é considerado o valor econômico da biodiversidade, os benefícios diretos e indiretos e ainda os valores estéticos, ok? Quando a gente está falando de valor antropocêntrico, a gente está falando de valor humano, né? Então, a preservação do meio ambiente, a cultura ética e moral, elas devem fazer parte da cultura antropocêntrica, ok? O exercício 8, ele ainda faz referência a esses motivos antropocêntricos. Ela pede para você explicar os motivos antropocêntricos pelos quais devemos preservar a biodiversidade. Então, entre os motivos antropocêntricos, né, para quem não entendeu ainda, o motivo antropocêntrico é aquele pro ser humano, tá? Estão os motivos econômicos, uma vez que dependem diretamente dos ecossistemas para obtenção dos recursos ambientais, como água, alimento, madeira e outros. Assim, a diminuição da diversidade de espécies pode prejudicar as atividades econômicas já existentes e comprometer a sua utilização no futuro. Também dependemos da biodiversidade indiretamente, né? Então, ela regula o nosso clima, o ciclo hidrológico, o regime de chuvas, o sequestro de carbono, né, para o processo fotossintético, a produção de oxigênio, a formação e a retenção do solo. Por fim, aos valores estéticos, que se referem à beleza e ao prazer de apreciar a natureza, né? Então, todos esses fatores justificam, né, motivos antropocêntricos para a preservação da biodiversidade. O exercício 9, lá na página 34, eles pedem para vocês verem e interpretarem as imagens a seguir, né? Então, na refeição com abelhas, a gente vê uma biodiversidade muito grande, né? A gente consegue ver que a diversidade de vegetais é muito maior. Na refeição sem abelhas, a gente tem uma perda significativa dessa biodiversidade. Essas imagens deixam claro o valor da biodiversidade, principalmente da manutenção de abelhas. Explique a razão de as abelhas serem importantes para o ser humano. O que vocês deviam discutir aqui? A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que na busca pelo pólen, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Essa polinização é indispensável, pois é por meio dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Assim, as abelhas afetam a nossa vida diariamente sem que nós percebamos isso. No âmbito alimentar, aproximadamente 2/3 dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. E sem elas, a segurança alimentar da humanidade estaria ameaçada. Para finalizar, o exercício de aprendizagem 10, lá na página 34, ele propõe o seguinte: uma floresta vizinha a uma cidade era utilizada por um pequeno grupo de indivíduos para a retirada de raízes medicinais e frutas silvestres, que eram comercializadas na região. Porém, grande parte da floresta foi derrubada para a construção de um aeroporto, que permitirá o crescimento da cidade e o aumento do ecoturismo na região. Identifique as perdas para a biodiversidade em relação aos valores éticos, econômicos e sociais que essa alteração ocasiona. Então, eu proponho que vocês, discutissem o seguinte: todas as espécies se interrelacionam. Elas interagem de maneira complexa como integrantes de comunidades naturais, de modo que a perda de uma espécie pode trazer consequências para os outros membros da comunidade.
Na situação apresentada, as pessoas vão perder recursos ambientais por causa da redução da biodiversidade da floresta. Isso gera consequências econômicas e sociais para essas pessoas, que podem ter menor retorno econômico da atividade extrativista que exercem e menor qualidade de vida. Além disso, na retirada da floresta para a construção do aeroporto, não foram respeitados os valores éticos, que dizem respeito ao compromisso do ser humano na preservação do meio ambiente. Os valores éticos também não foram considerados ao impactar as atividades de subsistência de comunidades tradicionais, que utilizavam os recursos florestais anteriormente. Ok? Então, pessoal, na semana que vem, nós vamos dar seguimento às nossas aulas de correção dos exercícios do capítulo 2. Até